Olá a todos, meu nome é Alexander Rubnikov. Vocês estão no canal Nuliarder e nosso convidado de hoje é Andreas Tisson. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado, querida. Que bom estar aqui. Eu te conheço, eu fiz seu treinamento Speak Up, sim, você me ensinou a falar em público. Eu te conheço como figura pública, como treinador de negócios internacional, sim, uma pessoa que escreveu muitos livros, li um deles, aliás, gostei muito, Líder 5.0, obrigado. Mas a verdade é que eu realmente não sei quem você era antes de tudo isso acontecer. Bem, eu conheço só algumas histórias de quando você se apresentava nos palcos, eu as ouvi por aí, sim, e elas são muito legais. Mas eu quero saber a história de sucesso de verdade. Por exemplo, quem foi Andreas Tisson lá na sua infância? Sim, vamos lá. Comece agora, por favor. Conte para nós exatamente onde você nasceu, em que data você nasceu, ou como se costuma dizer, conte todos os detalhes sobre isso, por favor. Se é esse tipo de sopa que queremos cozinhar, Isso, vai ser o podcast mais interessante, porque em qualquer podcast que eu tenha sido convidado sobre esse tema, quase não faziam perguntas, ou se faziam, era claro, sobre o sucesso bem-sucedido. Você finalmente disse qual é a história de sucesso de Andreas Tizin. Acho que é mais do que isso. A totalidade, não dos sucessos, mas da totalidade das cagadas que uma pessoa como Andreas Tizin teve na vida. Quem é Andreas Tizin? Esse Um menino que nasceu numa família, uma família interessante, numa aldeia étnica, até mesmo numa fazenda coletiva. Cazaquistão, acho que sim, né? Cazaquistão, Sim, 30 anos da RSS do Cazaquistão. A aldeia se chamava Konstantinovka. Era um kolkhoz avançado naquela época em toda a União Soviética, porque o presidente era deputado do Soviete Supremo, ou seja, da União Soviética naquela época. Ou seja, a URSS e esse kolkhoz era mantido sob um tipo de vitrine de indicadores para toda a União Soviética em vários aspectos, tanto na indústria agrária quanto. Bem, não vou entrar em detalhes agora, mas cresci em um lugar muito exemplar, bonito, agradável, com ruas asfaltadas, zoológicos, complexos esportivos. Para mim, aquilo era com a União Soviética. Aquele pequeno lugar, o mundo em que vivi, por onde eu pulava pelas calçadas, digamos assim, ao som de músicas soviéticas, cresci assistindo desenhos animados soviéticos, mas em um kolkhoz alemão. Esse kolkhoz alemão, onde viviam e se desenvolviam 10 mil alemães étnicos. Em determinado momento, eles foram enviados para lá e lá eles desenvolveram, urbanizaram aquela área. Você pode imaginar que hoje em dia, falando sobre energia, sobre o setor energético, falamos com tanta frequência, era uma energia tal que todas as pessoas trabalhavam para desenvolver as terras virgens. Ou seja, para criar, bem, hoje. Isso pode ser traduzido para o mundo atual. Eu cresci em um mundo onde todos caminhavam na direção do progresso e acreditavam nisso de forma sagrada. olha, é um bom começo, posso te dizer. Esses são bons pré-requisitos para se ter sucesso. E Ao mesmo tempo, com tudo isso, digamos que fica claro que por trás dessas cenas estavam escondidas muitas coisas diferentes que eu não poderia saber naquela época, porque já havia deixado a União Soviética aos 16 anos. Sim, eu tinha acabado de completar a idade e saí justamente da União Soviética. Naquela época emigrei com a família para a Alemanha. Mas naquele momento, aquele menino, Andreas, que cresceu na família do pai, diretor da Casa de Cultura, mestre de balé, coreógrafo. Meu pai sempre foi um indivíduo extremamente criativo e cheio de ideias. Ele veio de uma família muito numerosa, composta por 10 filhos no total, ou seja, muitos irmãos e irmãs, e acabou sendo o único chamado patinho feio que saiu da tradicional família Shabanov, que era formada inteiramente por pessoas que atuavam de forma dedicada no setor da agroindústria e no trabalho pesado do setor rural. eles focavam em negócios, ele escolheu a criatividade. Não, que negócio, que nada. Ele foi para a estepe a cavalo. E lá, como meu avô foi pastor de ovelhas, sim, ou seja, minha avó era mãe heroína, ela criou os filhos. 10 filhos. 10 filhos, sim, naquela época, quando, bem, era difícil até se sustentar, isso realmente era um padrão muito alto, sim. Quanto mais filhos era como, bem, nós entendemos, ou seja, era preciso de alguma forma se sustentar, pensando no futuro e de geração em geração. Naquela época ainda era comum que os filhos herdassem, ou seja, os filhos mais novos herdavam dos pais e depois viviam com eles, bem, na maioria das vezes era assim. Nós Estamos um pouco perdidos aqui, mas mesmo assim eu acho que isso. vai ser. Não, o conceito está claro. O conceito está claro. Olha, sabe o que me interessa? Eu vou fazer perguntas direcionadas ao longo do caminho.
O pai era diretor da Casa de Cultura. Sim, Ou seja, os pré-requisitos para você se apresentar no palco já existiam, por assim dizer, desde a infância. 1000%. Agora estou quase terminando, vai ser interessante. É claro que também nos lembraremos de nossa mãe agora, que a terra descanse em paz. Ela esteve conosco desde 1996, não conosco, mas com o pai, sim, desde essa infância. O meu pai sempre foi um ídolo para mim. E E essa era a nossa casa. Morávamos na rua Abai. E por essa cidade de Conto de Fadas bastava caminhar uns 200 a 300 metros para chegar à Casa da Cultura. Ou seja, eu praticamente podia frequentar a Casa da Cultura já nos meus primeiros anos de vida. Sem entender isso, eu ia para essa Casa da Cultura Avançada. Novamente, era para lá que meu pai levava os atores mais famosos da União Soviética naquela época. Lunovoy, enfim, pessoas que atuavam no cinema, Zikina, quem quer que fosse, ou seja, pessoas do show business e do cinema russo. Naquela época, eles visitavam a nossa Casa da Cultura e eu, nos bastidores, estava com eles, como um pequeno Andriusha que corria por ali. Existem fotos, ou seja, isso tudo realmente aconteceu, ninguém nunca ouviu falar disso, ninguém jamais soube. Talvez naquela época eu tenha recebido de alguém uma espécie de bênção nessa direção. Seja público, suba no palco, dance e faça mais alguma coisa por lá. se você tiver alguma foto, seria legal incluí-la. Bem, se houver, então haverá, se o encontrarmos. Eu 100%, 100%, eles estão lá onde eu estou no centro comunitário, meu pai tem alguns lá e assim por diante. Bom, isso é legal para a história. Para, Podcast. Sim, claro, claro. em, Editamos lá. ou seja, pessoas públicas, mesmo sem saber disso, para mim não eram novidade, sabe? Quero dizer, eu praticamente passei toda a minha infância no centro cultural, ou seja, eu vi como meu pai, desde muito jovem, também tinha 18 anos quando se tornou diretor do centro cultural, ou seja, muito, muito cedo, mas naquela época, com 18 anos, é como hoje, temos 35. Concordar. Sim, 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 sim. Lá, as pessoas assumiam mais responsabilidades desde cedo, ou seja, já tinham dois filhos aos 18 anos. Já se passaram 14 anos e são dois filhos. Na fazenda coletiva era 100%. Então cresci numa família assim e em algum momento, é claro, isso não me passou despercebido, nem escola de música, nem escola de dança. Ou seja, eu dançava porque meu pai dançava música porque minha mãe queria que eu tocasse piano. Tudo isso se desenvolvia meio que em paralelo, mas minha paixão um dia se voltou para o voleibol. Então, Ou seja, larguei tudo, deixei tudo de lado e comecei a praticar voleibol. mais ou menos com que idade? Foi na terceira série, terceira ou quarta série, Por volta de 10 anos. eu entrei, eu era o mais novo da turma, eu tinha apenas 6 anos. Naquela época, com 6 anos, não aceitavam crianças na escola, mas eu, como Levcha, acabei entrando de novo, como sempre, como um patinho feio. Eu precisava fazer 2, 3 vezes mais, fazer algo para alcançar o mesmo padrão que os outros. E isso provavelmente me deu, bem, criou essa habilidade, conectou minhas redes neurais. Hoje também vamos usar essas palavras de vez em quando. Ou seja, justamente no sentido de que eu precisava fazer mais para pelo menos estar no mesmo nível daqueles que estudavam comigo ou estavam ao meu redor. Ou seja, não foi fácil. Não posso dizer que foi fácil, porque ser o mais novo da turma na União Soviética era no mínimo sofrer bullying, no mínimo mobbing. Era preciso se arriscar, era preciso provar isso com alguns resultados próprios. Sim, durante muito tempo eu fui muito. Eu estudava muito bem. Participei da Olimpíada de Matemática, ou seja, essas eram todas coisas que meu pai esperava de mim, que minha mãe esperava de mim, ou seja, eu não precisei estudar, eu simplesmente agarrei a oportunidade. Mas por outro lado, tive que me esforçar muito para fazer essas coisas, para que as pessoas ao meu redor me aceitassem como eu sou. Bem, na verdade você está falando da URSS. Eu estava estudando quando, bem, você é um pouco mais velho do que eu, sim, acontece que é isso. Mas a questão é, Só um pouquinho. sim, sim, sim. Para mim, 49? Serão 50. tenho 35 anos. Aqui. Bem, digamos que na nossa época, ou seja, quando eu estudava, se você for o mais jovem, na sala de aula a situação é basicamente a mesma. Aceite. Por favor, aceite sim, aceite o convite. Agora mesmo. Eu era praticamente o mais velho, né? Eu tinha 7 anos e meio, ou seja, quase 8. Mas você, Sasha, consegue imaginar ficar por um segundo ou terceiro ano naquela época? E depois ir para uma escola profissionalizante, ou seja, uma escola técnica na nossa fazenda coletiva, em algum outro lugar, foi praticamente 80% destino, na verdade. Principal, Quase todos os homens, meninas de 14 anos, se não engravidarem, então sortudo.
Bem, neste caso, apesar de toda essa ostentação e, de certa forma, exibicionismo nos bastidores, a situação era esta. E sim, eu estudava bem, sempre sentava nas primeiras carteiras, gostava de defender as meninas, às vezes levava um soco por isso, com frequência, porque por algum motivo eu ficava desse lado. As meninas sempre me atraíram muito. Defendia e sim, também paquerava, ou seja, Consequentemente, existe o pick-up. Eu tenho um treinamento, o tema de pick-up é outro assunto. é muito semelhante a um estilo pick-up. Pick-up, sim, sim, mas se resumir esse assunto mais uma vez, então sim, isso me influenciou, de certa forma, isso me formou. Esse é o caráter de Andrés, que sempre teve que realizar dentro do plano eu consigo, dentro do plano eu vou provar, dentro do plano eu posso chegar lá. Por exemplo, eu entrei nesse jogo de vôlei, E- eu por cerca de 1 ano e meio ou 2, não consegui sacar por cima da rede, eu sou canhoto, então bati na bola de novo. Bom, sim, é claro, né? Você estava na terceira ou quarta série, mas lá todos já conseguiam sacar, entende? Ou seja, da nossa turma, todos que entraram lá já jogavam muito bem. No vôlei, eles já pulavam acima da rede, conseguiam sacar, conseguiam fazer certas coisas. E aí você fica assim. Eu me lembro da primeira vez minha mãe costurou um short para mim, enquanto todos ainda usavam aqueles tricôs, sabe, com os joelhos esticados, e isso era totalmente normal, sim, esse era o clima. E eu, com esses shorts, já olhava profissionalmente para algum lugar, pedi para minha mãe fez. Claro, todos zombaram disso, mas no final das contas, nessa equipe, um dia eu me tornei o capitão do time. Me tornei candidato a mestre de esportes. Joguei pela equipe juvenil do Cazaquistão e depois joguei pela equipe juvenil da Alemanha quando me mudei para a Alemanha. Ou seja, é como se tudo tivesse passado da pobreza à riqueza novamente. Eis como sair dessa situação, invista em conquistas, conquistas e mais conquistas, mas ao mesmo tempo esqueça a realidade. Mas isso é hoje, como psicóloga. Posso dizer que, na verdade, esqueci o que queria lá dentro? Sim, era apaixonado, era sedento. Ah, Aliás, o que você queria lá dentro? Na sua juventude, quais eram os seus sonhos e objetivos? O que você buscava e o que gostaria de fazer? veja, meu pai era um ídolo. A EBSH oferece isso 24 horas por dia, todos os dias. Isso, Não poderia ter sido de outro jeito. Ele, ainda muito jovem, já tinha se tornado um especulador naquela época em que as cooperativas estavam começando a abrir. Ele até foi pego no aeroporto, hoje, numa Rússia e num país que não eram muito amigáveis. Em Boryspil, pegaram ele com um grande monte de jeans, na época Levi's, Cooper e assim por diante. Eu me lembro disso como se fosse hoje. O promotor morou lá em casa, dormiu na minha cama por 3 semanas. caramba, bem na sua casa mesmo. Sim, e ele investigou tudo isso, e tudo era meio que. E meu pai contou que, como ele tinha muitos irmãos e irmãs e primas também, e tal, que ele comprou para cada um deles. Sim, sim, sim. Todo mundo vai te decepcionar. Na verdade, ele conseguiu fazer isso de tal forma que todos comentavam entre si que no dia seguinte o pai iria com o promotor e confirmaria que de fato essas calças jeans são para ele. Bem, no fim, o caso foi encerrado. Fiquei muito feliz, mas foi uma situação estressante. E Conversamos sobre o meu pai durante toda a viagem. E esse tema do eu consigo se desenvolveu em mim por influência do meu pai. Meu pai ainda está vivo hoje, ele tem 72 anos, 72 sim. Ele é um cara animado, 100% animado, e ele é uma pessoa que não entende o que é esgotamento, o que é exaustão, o que é eu não posso, nada disso de vocês estão brincando. O ponto é que meu pai me ensinou que não existe nada impossível. Por isso, até mesmo o meu primeiro livro se chama Torne o Impossível Possível. Poderia falar muito sobre isso, mas foi ele quem me ensinou isso. Ou seja, esse é um lado da questão. Mas há outro lado, e esse lado meio que e me salvou em- um certo período da vida, mas quando você vai ficando mais velho e começa a estudar um pouco de psicologia, percebe que isso também te traumatizou, porque você ia cada vez mais longe em direção à busca, ao desejo de conquistar, ao lutar ou fugir à sobrevivência. E isso é um estresse constante, é uma ansiedade constante, é uma tensão constante. Sim, os momentos de sucesso te acompanham, mas com que frequência eu mesmo percebia, se olhar agora para muitas fases da vida. Se você tiver perguntas, ainda podemos voltar a esse assunto. Tem muita coisa para contar, como quando aos 32 anos um cara desaba e eu não sabia o que era burnout, desaba, os rins param de funcionar, você fica todo travado e você acabou de se tornar milionário, pela primeira vez na vida ganhou seu primeiro 1 milhão de euros e está deitado no chão de um hotel. Torto depois de te darem a Ferrari, depois de te darem todos os troféus, e você pensa,
qual é o problema, qual é a falha, o que está errado. Eu, Eu acabei de ouvir essa história e agora gostaria de fazer uma pergunta. Ela está realmente escrita sim sobre a Ferrari, e nós voltaremos a falar sobre ela em breve. sim, Sim, eu só ouvi essa história. Não é só sucesso atrás de sucesso, tem também um fracasso pesado, né? Ele está logo ali do lado. É sobre isso que vamos contar. Olha, sobre a sua mudança. Eu entendi basicamente com o que você já se ocupava na infância, certo? Saiu, primeiro era criatividade, depois foi pro vôlei. Ou seja, pelo que entendi, você mergulhou de cabeça nessa história, né? 6 mais 1 por semana. Sim, sim, sim. Depois, pelo visto, você estudava bem, certo? Bom, você falou das Olimpíadas. Isso já era meio que necessário para estar no vôlei. Eu simplesmente fiquei até o pescoço nisso. Na verdade, para nós isso era tipo, era como um respiro para os jovens para não ficar na rua fazendo qualquer coisa. Besteira. Sim, fumar. Bebê. Sim, sim. Bom, também às vezes a gente acabava fazendo isso sim. Ou seja, padre, como já lhe disse, na Casa da Cultura há dança, discoteca, clubes e assim por diante. Todo esse tempo, no final dos anos 80 e início dos anos 90, foi uma época muito interessante. Bem, estas são discotecas. À noite havia discotecas na Casa da Cultura. Era uma boate, era para dançar. Sim. Sim, apenas lá. Um comentário de um cara, este é o assunto, 100%. Eu vivi aquilo tal como aconteceu e Houve também um período em que os meninos não dançavam muito, sabe? Era bem aqui, esse. tópico. Bem, aliás, naquela época uma segunda estrela se acendeu em mim, uma segunda chama para dançar. Depois de assistir ao filme A Agulha, sabe, com Victor Tsoi, por algum motivo eu quis criar um grupo de breakdance. Eu criei meu próprio grupo de breakdance. Nós dançávamos break e rock and roll e também nos apresentávamos no palco. Bem, enfim, isso foi algo passageiro, um brilho que também poderia ter se desenvolvido e se revelado em mim. Alguns outros lados. Mas isso durou pouco tempo, porque a sorte não veio de imediato assim. Chegou como era necessário. E novamente, algumas coisas davam mais certo, então segui por esse caminho. Por que estou contando isso? Porque, por outro lado, nós falamos muito sobre o meu pai. Sim? Existia uma mãe. Sim, aliás, vamos lá, sim, diga-me sim. Aqui estava a mãe. Quantas crianças havia? Desculpe, interrompi você. Quantos filhos havia na sua família? Sim, como 3 filhos solteiros. Eu nasci antes dos 8 anos. Eu estava sozinha, com 8 anos, quase 9 anos. Depois, meu irmão Alexander. E então, de novo, eu tinha 16 anos, quase 15 anos. Sim, 15 anos. E minha irmã Elina nasceu, éramos 3. São três, mas querem dizer solteiros, pois o intervalo é grande, né? Nada. Não têm nada em comum entre os irmãos, ou seja, são praticamente 3 crianças que cresceram separadamente em 3 épocas diferentes. Caramba, então vocês. Bem, não há praticamente nenhum assunto em comum. Então, como vocês se comunicam? Agora, de certa forma, isso está sendo recuperado, algo está sendo tentado, mas, novamente, digamos assim, não posso dizer que seja isso. Aquilo que se pode imaginar como aquele lar familiar onde todos se reúnem, se entendem e começam juntos. Claro, houve algumas coisas que podem ser lembradas. E assim, na maioria das vezes me lembro daquele lado da minha mãe que hoje me transmitiu o lado não realizador. Ah, A minha mãe é da Ucrânia. Meu pai foi quando estava servindo no exército, conheceu minha mãe em Chernigov e a levou para lá. Sim, para o Cazaquistão, e minha mãe é da Ucrânia. E no final das contas, quando eu ia para a casa da minha avó, eu não precisava provar nada para ninguém. Eu era simplesmente o Andriusha, só jogava os feixes lá. Mexia no esterco, torcia o rabo das vacas e fazia isso com tanto prazer 3 meses seguidos, todas as férias. no verão. Ou seja, eu não precisava. Sim, talvez isso alguém. Bem, agora nem todos vão entender e não é necessário que entendam. Talvez simplesmente vocês até sintam isso. É aquela criança que podia ser apenas uma criança e não alguém que precisava conquistar algo. E nesse momento, quando eu dormia no celeiro de feno, no telhado da casa da minha avó, onde todos os netos e netas se reuniam durante os 3 meses, onde talvez aquela casinha tivesse uns 50 ou 60 metros quadrados, onde cabiam de 20 a 30 pessoas e todos estavam felizes, lá tinha pão com leite fresco e geleia de morango recém-feita. Onde você corria por aquelas estradas de terra, pulava nas poças e ia ao mesmo clube aos 12 anos, bebia o primeiro copo de samogon, apagava e acordava perto da cerca, e ninguém te julgava por isso, ninguém falava nada para ninguém, em lugar nenhum.
E apesar de tudo isso, ou seja, essa permissão de ser você mesmo, isso vinha através da minha mãe. A mamãe sempre transmitiu esse sentimento De liberdade. de permissão. Você pode. Não era aquele você deve, eu posso, mas sim, você pode. E hoje em dia, já analisando e conectando essas coisas, entendendo de onde vêm certos traumas, eu entendo que, como minha mãe faleceu muito jovem por conta de uma doença, ou seja, ela ficou doente e morreu. Eu Entendo que era justamente essa permissão que eu gostaria de receber de novo. No equilíbrio, isso fazia falta, e ela só desenvolvia isso em mim de uma forma. É exatamente assim, é como se você estivesse dirigindo com um cilindro só, sabe? Como você está fazendo. Um lado que está desenvolvido, eu consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo realizar, realizar. E por mais que você não queira, mais cedo ou mais tarde, isso vai te levar a um beco sem saída. Não será suficiente para isso. Cilindro não é suficiente. Eu não tive o suficiente disso. Posso dizer que sempre bati no teto, sempre esbarrei em algum beco sem saída, claro, às vezes até rompia paredes de concreto, mas é isso que posso dizer. Ou seja, essa vida, essa em que eu respirava profundamente, não acontecia comigo no Cazaquistão, mas sim na casa da minha avó, no vilarejo, onde nos levavam, deixavam, onde passávamos o tempo. Foi esse período em que eu recebia, por parte da minha mãe, esse prazer. agora eu tenho meus dois filhos mais velhos, que estão morando justamente lá de onde eu vim. Sim, na cidade de Homs. Isso é muito importante, isso é realmente muito importante. Perseguir essa ética, essa cultura, de modo que a linhagem e a conexão com a linhagem, a conexão com a cultura, a conexão com aquele lugar onde a criança pode tudo, Sim. ali simplesmente é permitido a ele. E não só eu posso, eu posso, eu posso. Claro, se for só para esse lado, também haverá um problema. Isso nós vemos na nova geração de hoje, Quando há muita liberdade junto com o controle. mas só liberdade, sem habilidades. Sim, sim, sim. Quando mostramos ao mundo inteiro que tudo nos é permitido, que não devemos nada a ninguém, mas vivemos em um mundo de infantilidade, em um mundo sem responsabilidade, em um mundo onde, na minha opinião, o maior flagelo é justamente esse tema da falta de responsabilidade. Aliás, sim, sim, uma nova geração, consegue imaginar? Estou passando para buscar o produtor. Nikita, olá. Inclua um hater. Olá a todos os jovens da geração Z. Imagine, eu entro. Quantos anos ele tem? 23, 25, bem, digamos, certo? Aqui. Acontece que ele é produtor, quer dizer, ele produz meus lançamentos e tal, né? E a juventude, eles são modernos, eles sabem o que está em alta, tipo, é legal trabalhar com eles, dá pra ver a criatividade, é bacana, né? Eu só quero dar um exemplo de irresponsabilidade. Combinamos, eu disse. Às 9h30 passo aí pra te buscar. À noite ele escreveu, tudo certo. 9h27, estou no local, ligo pra ele. Agora eu vou sair da cama, da cama. Alô, alô, sim, agora eu digo, agora vou me vestir e sair. Quer dizer, a gente combinou, né? Podia até já estar na porta do prédio, teoricamente, né? Aliás, nós também combinamos, né? 10h27, ou seja, tudo certo no local, tudo como deve ser. Esse é o nosso geração, entende? Sim, E é justamente irresponsável. Ok. meu pai teria ficado aqui ontem. Meu pai teria ficado aqui ontem. Ele teria te checado, visto se estava tudo certo aqui, pronto e assim por diante. Ou seja, isso já é um exagero. Entende? Há exagero para esse lado e sempre vai de um extremo ao outro. Ou seja, quando uma geração pressionou tanto a outra que você olha para um de 50 anos, ele parece ter 70 ou 80. Sim, ou você olha, e aqui hoje você olha para um cara de 30 anos e ele tem a responsabilidade de um jovem de 18. Isso é apenas um exagero. Este é precisamente o estado em que não se pode falar sobre o que é certo e o que é errado. A conversa gira precisamente em torno disso. Algum tipo de equilíbrio ou harmonia. Eu não sou adepto dessa palavra equilíbrio porque acredito em uma vida em progresso e isso é a única coisa que nos faz felizes, ou seja, só quando estamos crescendo, Sim, ou seja, somente quando estamos crescendo, em qualquer área da vida, seja mental, espiritual, relacionamentos, dinheiro, não importa o que seja, só então somos felizes. Essa é a nossa natureza, são as configurações básicas. Configurações básicas. Não é algo especial. As pessoas pensam que progresso é algo especial. Não, são as configurações básicas.
voltar para a configuração básica é para ajustar, harmonizar o processo, né? Sim, uma área pode estar mais alta que a outra, mas depois, na próxima vez, você eleva a outra, você percebe isso e começa a modelar, né, aquilo que funcionou nos relacionamentos, por exemplo. Porque funcionou? Eu investi mais tempo, mais energia, mais dinheiro nisso. Por isso funcionou. Deixa eu tentar fazer isso com a saúde. Aí, na saúde, pronto, isso também subiu para um novo nível. E aí você pensa, caramba, isso é simples, é só um modelo, muito simples. E aí você vai, pronto, e todas essas áreas, eu não acredito na roda do equilíbrio da vida. Eu acredito que isso foi embalado pelo marketing, sim, por coaches e psicólogos. Eles venderam isso muito bem, sim, completamente. Bem, por que que eu disse isso? Porque no final das contas as pessoas só prestam atenção quando têm problemas, quando vão para algum extremo. Sim, vão para o extremo do desempenho a qualquer custo. Sempre haverá esgotamento, sempre, mais cedo ou mais tarde. O corpo, a parte espiritual vai sofrer, os relacionamentos vão sofrer, irá para o lado. Permissão. Vai perder. Álcool e outras coisas. Bem, digamos que Vai haver muito trabalho por lá. Essa permissão para o excesso se perderá em algum lugar, ela se desprenderá da terra e entrará em algum tipo de esquizofrenia, ou irá consumir todo o tipo de coisa que acabará por destruí-la. Isso é destruição em ambos os casos. Ou seja, aqui é sempre preciso buscar para si mesmo uma boa e bela combinação. Não existe aqui, digamos assim, um modelo de sucesso. Aqui cada um precisa individualmente adicionar à sua mistura aquilo de que mais precisa. algum tipo de tempero, né? Sim, sim, sim. Olha, vamos voltar. Quero falar sobre quando você tinha 16 anos, sobre a sua mudança do Cazaquistão para a Alemanha. Naquela época, você já tinha terminado a da escola ou ainda não? Não tinha terminado. O 11º ano, provavelmente, sim, tinha acabado de passar pelo 10º. Lá eram do 11º ano. Do 11º ano. Sim, Sim, conta pra gente sobre isso, sobre a sua mudança, como você lidou com tudo, se teve alguma situação estressante, ou seja, lá parecia que tudo já estava encaminhado, né? Você já tinha conquistado o respeito, estava no time de vôlei, enfim, toda essa história. Sim, como você disse antes. E aí você chega como um novato, né? Não conhece ninguém na escola. Eu passei por uma situação parecida, só que eu me mudei para Moscou, vindo de uma vila de lá, e justamente no 11º ano. lá você era rei, aqui ninguém. Sim, bem, é verdade. Todo mundo sabe disso lá na cidade, né? Aqui, Sasha, você vai se surpreender. Para mim foi completamente diferente. vamos. Sim, bem, por que completamente diferente? Certamente. Eu tinha 15 anos, tirei meu passaporte aos 16 e meu pai o arrancou das minhas mãos. E ele vai a Moscou para obter um visto para viajar à Alemanha. Foi simplesmente. Isso ocorre 6 meses antes da formatura do 11º ano. Ué, Ou seja, este é um momento em que você ainda não concluiu uma determinada etapa, o ciclo da vida, onde você vive seu primeiro amor. sim, aliás, eu tenho essa pergunta. Aliás, eu também comecei a falar sobre a formatura imediatamente. Na formatura você, bem, todo mundo tem seus próprios planos ali. Eles, Foi a primeira vez quando estávamos no nono ano e não deu em nada. Todo mundo acordou em algum lugar, cada um em um canto, e perceberam que as garotas que estavam com os mais velhos, de repente, foram embora. Sim, 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 clássico. clássico, clássico do gênero. E aí você pensa, bom, no 3º ano do ensino médio a gente faz tudo. Mas na verdade, ali o ambiente já tinha mudado. Mas não posso dizer que eu lá, que eu era o rei lá, mas no ambiente que criamos uma empresa muito bacana da qual nos orgulhávamos. E no entanto, olhávamos para esses idosos, olhávamos para esses caras que pareciam estar sempre lá no centro comunitário. Aqui estão os dedos abertos em leque, bolhas de ranho, tudo tão legal, mas esses são principalmente os perdedores. E assim por diante, Professor, que eles estavam andando de moto pela tenda, todo mundo sabia disso e mesmo assim, uau, resumindo, aqui estão eles, fala sério. Nós também tínhamos um cara assim, o nome dele era Andrei, que circulava nesses círculos, era assim que as crianças o chamavam, mas a gente olhava um pouco para esse lado, embora fosse mais agradável estar na nossa própria companhia. E eu me lembro desse primeiro amor, lembro como foi maravilhoso. O nome dela era Inga, sim, eu realmente, sim, eu acreditava que ficaríamos juntos. Eu cuidava dela, tudo era maravilhoso e por muito tempo? Acho que sim. fiquei feliz por ter cuidado dela por um longo tempo, mas provavelmente a cortejei por vários meses. Foi só agora que tudo isso começou a acontecer. E então chegamos a nós. Naquela época, muitos alemães emigraram. E E chegou a nossa hora e nós
Meu pai foi justamente buscar o visto com o passaporte. Eu estava juntando todas as coisas no container para enviar nossa mobília, todas as coisas que tínhamos. E fomos para a cidade de Pavlodar com um amigo meu. E por que estou contando isso? Você vai entender agora. Vou contar bem rapidamente. Chegamos lá, estava uma nevasca, era inverno, enfim, mês de dezembro. Deixamos o container, entregamos ele. Meu pai justamente precisava ir para Moscou por 3 ou 4 dias. E estando lá, não conseguimos sair. 2 dias depois, voltamos e me dizem: a polícia está-te procurando. Foi a primeira vez na vida que ouvi essa palavra relacionada a mim. Eu fiquei tipo, porquê? O que a polícia quer? Então, no momento em que a Ferrari finalmente chegar, eu vou lá. Mais tarde, ouvi isso em outros canais. Perspectiva. Então me chamaram para a estação. Cheguei à estação. O apartamento já havia sido alugado. Estávamos morando com a minha avó. Cheguei à estação. Então eles me levaram embora com um amigo deles e disseram: você roubou um monitor de vídeo. Me lembrem, existiam monitores de vídeo assim naquela época? Talvez você se lembre sim daquelas em fita cassete, tipo esta. Claro que me lembro disso. Inicialmente, resumindo, tínhamos um videocassete na casa onde morávamos e às vezes o alugávamos. Ele, no caso, para assistir. E eles fizeram uma denúncia contra nós, como se tivéssemos roubado tudo isso, foi uma armação. Estou apenas resumindo a história para vocês. Era uma extorsão de dinheiro e isso foi um acordo entre meu amigo e a mãe dele. E dessa família, ou seja, eles sabiam que estávamos indo para a Alemanha e era preciso resolver essa situação. Eles estavam por trás disso, é isso? Exatamente. E essa situação estressante não me permitiu me despedir dos formandos, dos colegas de escola, dos meus amigos, da Inga, de todos. Ou seja, meu pai me tirou daquela delegacia, ele veio, me buscou lá, deixou muitas coisas para cobrir tudo isso, ou seja, resolveu essa questão dessa forma. Uma raposa prateada, um casaco de peles, algumas caixas de vodka, enfim. Me tiraram de lá, enfim, e disseram: vocês têm 24 horas para sair. À noite, uns 2 ou 3 amigos apareceram e a Inga também estava lá. Então foram as últimas palavras. Sob uma nevasca, pegamos um táxi para Plodar e voamos para Moscou. Eu não consegui me despedir direito, eu sonhava com isso, que eu pudesse me despedir normalmente. Organizei uma despedida, sabe, como fazem no exército, então tivemos uma despedida assim para a Alemanha e foi assim que eu fui embora de forma estressante para a Alemanha. Não fui rei, nem ninguém importante lá, ou seja, foi assim mesmo essa mancha, aquilo que aconteceu naquela época, de fato, nunca contei isso em nenhum podcast para ninguém, mas é um assunto que agora estou revelando assim. Você sofre com isso e, aliás, estou curioso, você conseguiu lidar com isso? Mas veja, já faz tempo que eu trabalhei isso em mim. Claro, claro, não é? Você lembra desses momentos em detalhes. Se agora começássemos a analisar cada pequena coisa em detalhes, seria. Bem, poderia ser o máximo de interessante, mas isso fica para os próximos episódios, talvez para outro podcast. Bem, aqui estou eu, chegando à Alemanha, Sim, você veio para a Alemanha. E, 90 marcos no bolso do pai. Chega. bem, tipo, é um pouco, você quer dizer. E isso está completamente fora de questão. Bem, já que aqui, São US$ 100. sim, são 100 dólares, sim. Nesse momento, bem, talvez devêssemos calcular tudo junto, nesse momento, para todas as inflações, para todas, bem, talvez 500, uma quantia de 600 dólares, não, se você puder calcular dessa forma, talvez um pouco mais. E estamos agora aqui na Alemanha, mas logo desde o nosso primeiríssimo passo dado por aqui, Já tem 3 filhos. meu, Não, não, não é com você. Vocês chegam com uma criança pequena. criança, Você tem 16? eu tenho 16, meu irmão tem 8 anos. E então nós chegamos, Só para que a imagem fique completa. Ou seja, até US$ 600 para acomodar as crianças. Então, é isso mesmo, sim. Aham. chegamos na Alemanha e desde a primeira respirada eu entendi que esse é o lugar onde eu vou me sentir incrivelmente bem. Quer dizer, você percebeu isso logo de cara? Eu, Eu entendi que aqui eu seria o rei desde o primeiro segundo. sério? Olha, que sensação boa. E como você percebeu isso? Eu não sei, mas estou-te falando sério. Eu cheguei lá e com o meu alemão todo quebrado, com aquele dialeto que a gente falava, os alemães não entendiam. Todo mundo achava que era alemão, mas quando chegaram na Alemanha ninguém entendia eles. Resumindo, o que você diz e em que idioma? Pois é, exatamente, é uma mistura de inglês, holandês e alemão. Resumindo, é um dialeto, uma espécie de surzik que ninguém entende. E finalmente aqui estamos instalados. É como no Brasil, Por falar nisso. É como no Brasil, eles falam português, mas tem o seu próprio português, o português brasileiro. Sim, sim, sim. eu também já estive no Brasil, mas sim. E assim, o tema começa com a ideia de que desde o primeiro segundo nos encontramos em algum tipo de lugar, reassentamento. Trânsito?
Bem, vamos ao centro de imigração onde moramos. Nesse centro de imigração nos dão tudo do zero, até em excesso. Naquela época, nos anos 90, no início dos anos 90, a Alemanha simplesmente encheu os alemães de dinheiro e roupas. Enfim, todos estavam felizes com o fato de que alguém ajudaria a demografia deles, alguém ajudaria a reconstruí-los novamente. Desequilíbrio económico. Pois bem, na verdade foi assim mesmo. Ou seja, são alemães que estavam retornando. E vamos voltar a falar comigo. Na segunda ou terceira semana, meu pai me disse: Você vai para um internato. Eu sou assim? Que tipo de internato? Bem, um internato em um mosteiro. Puta merda. Aprenda alemão. Aqui encontrei algo bom para você, algo muito intenso. Então eu fui para esse mosteiro. Que legal. Quanto tempo você ficou lá? Bem, eu fiquei 6 meses, o curso durou 6 meses. E nesses 6 meses aprendi alemão perfeitamente. Lá era assim: as meninas ficavam separadas, os meninos separados. E lá com os poloneses aprendi polonês, comecei a tocar violão em polonês. Ou seja, aconteceram coisas que realmente me fizeram respirar com o peito aberto. E claro, ao mesmo tempo, eu jogava vôlei, fazia uma coisa, outra. E literalmente depois de 6 meses já entrei no ginásio. Ou seja, era outra internet lá. Me transferiram, ou seja, eu não ficava em casa. Nesse período, minha mãe ficou doente. Enfim, dá para falar sobre isso por muito tempo. Se eu for contar tudo em detalhes aqui, vai ser uma história sem fim. Eu entrei no ginásio, mas acabei interrompendo. Por que eu interrompi? Porque dentro de mim havia a raiz do meu pai, de que eu não deveria estudar, mas sim, de alguma forma, extravasar minhas emoções, expressar meus desejos, mostrar do que eu sou capaz e aquilo que eu quero colocar para fora. Então abri minha própria boate. É esse o preço de um carrinho, mais ou menos 18, se for assim, 17. Aos 17 anos não era supérfluo, quase 18, mas aos 16 eu já havia começado a trabalhar vendendo panelas. Este é o meu tema, comecei a pensar em negócios de rede. 16. Sim, você me disse que eu me lembro. Sim, 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 com Panelas por aí. casas lá. Sim, 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 sim. Bem, eu fui à administração e vi centenas deles. A juventude que fica sentada nas praças fumando, morávamos perto da Holanda, se destruindo com álcool, sem saber o que fazer, recebendo auxílio. Eu fui até à administração com esse plano de negócios, tinha acabado de sair do ginásio e disse: Pessoal, vocês podem perder milhares e milhares de pessoas, de jovens. Aqui está, eu tenho uma oportunidade, vi onde podemos fazer isso. Preciso de 250 mil marcos, não posso dar nenhuma garantia. Mas não sei de onde tudo isso veio para mim, ninguém me ensinou isso. Eu mostrei para eles, mostrei o que eu faria, que eu iria reunir os jovens lá, eles iriam passar um bom tempo, jogar xadrez. Você disse isso mesmo, né? Eu disse: eles vão jogar jogos de tabuleiro, xadrez e no final das contas vão se divertir. Eles disseram: Aqui está o tutor para você. Era uma senhora polonesa e eu comecei a falar com ela em polonês. Assim consegui criar uma conexão. Sim, sim, na hora. Na hora. Conexão, ela ficou tipo: nossa, que legal. E nós fizemos algo muito legal lá, 3 anos. Eu lá, uma boate, Caramba, jogaram xadrez lá, não foi? às vezes. Alguém jogava com alguém, talvez. Não, mas era uma boate que todo mundo conhecia. Blue Sky. E realmente foi um tempo que eu precisava passar para me mostrar algo, e graças a Deus que existiu, mais uma vez, sou grato por esse período. Isso me levou ao ponto de que, se eu tivesse seguido por esse caminho adiante, porque depois de 3 anos aquilo foi fechado após uma grande briga que aconteceu lá, Houve um assassinato lá? houve uma grande briga, ninguém morreu, mas muitas pessoas ficaram feridas. Houve grandes danos materiais, porque todos os carros no estacionamento foram destruídos e danificados, e assim por diante. Mas era a diáspora turca. Naquela época, turcos e alemães russos frequentemente entravam em conflito justamente na Alemanha. Desta vez foi além do que era possível. Este é o começo: 90, 91, 92, 93, 94. Sim. As mesmas histórias de gangsters que aconteceram aqui na Rússia também aconteceram lá? Estava lá, mas em um nível diferente. Entendido. Escuta, descobriu-se que abrir o seu clube aos 17 anos e meio, que funcionou durante 3 anos, trouxe dinheiro? Bem, claro. Bem, aí está, o primeiro milhão, mas... Não pela boate noturna. Absolutamente não pela entrada principal do clube. Bem, eu... Entendido. Eles me explicaram mais tarde, 6 meses depois da inauguração do clube, que isso não é para isso que serve este espaço, e não faremos publicidade aqui agora. Aquelas coisas que, afinal, mais cedo ou mais tarde existem e estão presentes em qualquer boate, Sim, e consequentemente, quanto dinheiro é ganho lá? Em... basicamente. Sim, concordo. E eles vieram até mim e disseram: Querida, você tem duas opções. Nós encontramos ambas, e ambas, e ambas, e ambas, ou você fecha.
e já que estava sob a administração, como se fosse um centro de imigração para jovens. Joga-se xadrez? Sim. Joga-se xadrez. Podemos encerrar isso agora. A questão é que ninguém sabe disso. Você simplesmente entrega as chaves, esquece que esteve aqui, esquece a gente, ou nós entregamos. Parceria feita. Não. Ou entregaremos às autoridades criminais. Bem, isso é óbvio. Sim? Sim. A escolha é óbvia. Aqui estão as chaves. Aqui estão as chaves. Eu? No meu aniversário, quebrei todas as paredes com uma marreta e distribuí as chaves. Legal. Eu quebrei tudo. Destruído até o chão. Ah, é isso mesmo. E com as chaves, tipo, para que ninguém as pegue, como se diz, sim, bem, era assim que era. Bem, Está tudo correto. eu tentei comprar, sabe? O meu grande sonho estava logo ali, bem diante de mim, e eu pensei, está logo ali, estou muito perto de alcançar uma importante conquista. Você não ganhou o seu primeiro $1.000.000 lá, ganhou? Claro que não. Não, não foi lá. Lá não tem dinheiro tão grande assim, para ser sincero, eu também estou nesse ramo. Mais ou menos era isso, sabe? Sobre o que estamos falando, parece que tem muito dinheiro lá, mas na verdade é só o suficiente para se divertir, comer bem, se vestir bem, andar de táxi, passar tempo com garotas, se divertir, por assim dizer. Na época, mais de 100 pessoas viviam às minhas custas. Com esse dinheiro, Sim, comigo não eram 100 ou 150, mas pelo menos umas 5 pessoas por dia. a nossa turma tinha umas 100 a 150 pessoas, e todos achavam que deveriam se alimentar desse mesmo pote. E isso não acontecia apenas com doner ou shawarma, mas também se aplicava a todos os outros produtos que vendiam. Tudo isso era considerado muito caro. Esses eram os prazeres da época. Sim, talvez hoje em dia estejam até mais caros. Ok. E depois disso, vamos direto então, sabe para onde? Vamos mergulhar no primeiro $1.000.000 porque temos um certo tempo reservado para isso. E basicamente, a sua história de vida já está clara. Olha, sabe, daria até para fazer um blockbuster com isso, na verdade. Você tinha, digamos, uns 20 anos. Bem, 17 e meio, e esse clube aí, você tinha 20 anos. Pronto, fecharam esse clube, certo? Tudo certo, foi um período interessante, sabe? Uma fase de curtição total, por assim dizer, e tudo mais. E depois já passamos para, talvez, sabe o quê? Para o primeiro casamento. Ou seja, quando isso aconteceu, né? E para o primeiro $1.000.000. Ou seja, já é um grande negócio. E aí, logo em seguida, essa é a história das máscaras do espetáculo. Ou seja, está lá, sim, o que eu sei. Conheci minha primeira esposa em uma boate, em... Esse? não na minha própria, Minha não. mas como eu estava observando, precisava estar bem informado. Precisava analisar a modelagem da excelência, onde ela é feita, quem a pratica e como é feita. Eu até construí, sem saber, uma rede de afiliados nesta mesma boate, ou seja, criei um programa de indicações e, com base nisso, ele criou um programa, mostrou-lhes como poderiam ganhar dinheiro com ele e prescreveu-lhes percentagens. Fazendo isso, ele atraiu milhares de pessoas para essa discoteca. Eram eles que estavam lá naquele momento. Até 20 anos atrás. Mas Eu tinha mais, estou-te dizendo, eu tinha mais dentro dos 18 anos. 18 ou 19 anos. Sim. Eu conheci Larisa quando tinha 19 anos, sim. Esta é a primeira esposa? Essa é a minha primeira esposa. Eu a conheci, a abordei, era um cassino em uma boate. Ela estava distribuindo 21 ursinhos de pelúcia e todo tipo de coisa por lá. E os caras ficavam lá perto dela justamente para mostrar para as garotas que estavam ganhando esses ursinhos e tal. Mas ela era tímida, estava lá parada. Eu, Como um croupier dado. assim que a vi naquele compartimento e depois a vi no palco, não consegui tirar os olhos dela. Fiquei ali parada até às 4 da manhã sem conseguir falar e pedi a alguém, através de alguém, que perguntasse a ela. E No final das contas, né, sim, nós reatamos o nosso relacionamento, né? Sim, com certeza você pode fazer isso. dizer, quanto tempo você viveu? 24? Anos após o casamento, 26 famílias ficaram reunidas, 26 juntos, E- 2 crianças pequenas brincando. 2 crianças independentes. Alguém ali está estudando lá fora. A filha da Suíça é arquiteta na Suíça, o filho é engenheiro de iluminação e som no Canadá. Ótimo, mas quando você vai receber seu primeiro $1.000.000? Foi nessa época que me tiraram a discoteca, ou seja, a boate, nós a tomamos de mim. Eu me tornei pai imediatamente, mas antes disso ele bateu à minha porta, novamente um pai. Vocês já moraram juntos? Larissa? Larissa, claro, claro. Foi nessa época que minha mãe morreu e eu saí de casa. Meu pai começou a namorar minha madrasta, que já estava criando as crianças. Nos víamos muito pouco e a partir desse momento meu pai me disse: Bom, está na hora de voltarmos a fazer coisas normais.
Ou seja, ele me chamou de novo para a companhia de seguros, um negócio de parceria, um negócio de marketing de rede e disse: agora chegou a hora de vender seguros. Então eu fiz esse primeiro curso, tivemos uma formação académica lá, e eu foi por esse caminho que segui e aos 21 anos já era o melhor agente geral dessa companhia de seguros, a maior da Europa, movimentando milhões e milhões lá. Ou seja, não era exatamente ganhando, mas ganhando em média algo entre 20 a 30 mil marcos naquela época, sim, por mês. Isso seria tipo 20 a 30 mil dólares, mais ou menos, ou não? É mais, É mais? é mais. Bem, naquela época era simplesmente. Eu não entendia como isso era possível, mas era muito dinheiro Bem, na verdade é simplesmente. para um rapaz jovem. Sim, está claro. Apenas seu pai? Sim, Você escolheu um nicho. Bem, ele mesmo lhe disse: você precisa lidar com seguros. chegou a hora. Era uma tendência na época. Bem, isso é uma tendência. Era uma tendência, certamente. Consigo imaginar que há 30 anos ninguém tinha seguro. E isso é como uma nova direção, é apenas o começo. Desenvolver. Para os migrantes em geral, isto é. Era. Tem que ter. Ou seja, todos, absolutamente todos, precisavam ter um seguro. Havia muitas coisas que precisavam ser feitas. E pela vida, pela propriedade e por tudo o mais. E o dinheiro é exatamente assim, simples. Caiu, derramou. Elas fluíam e você não entendia de onde vinham, nem como gastá-las, e claro, você se sentia tonto com tudo isso. Na verdade, eu ganhava muito dinheiro. E então, num instante, quando sua coroa fica tão grande e você começa a se achar, sempre chega essa fase de transição. Meu pai sonhava que eu seria aquele que um dia garantiria a aposentadoria dele. E eu saio dessa empresa, saio de perto dele, ou seja, em outras palavras, o traio. Foi aí que aconteceu uma ruptura entre mim e meu pai. Por muito tempo? Ficamos 6 anos sem conversar. 6 anos. Pois é, existem esses períodos, muita gente passa por algo parecido. Aliás, com meu filho, já faz 3 anos que ele não fala comigo. Sério, quase a mesma. Olha, depois do meu divórcio com a minha esposa. Pois é, basicamente isso. Ou seja, sempre acontece algum momento assim, mas essa situação para mim, que claro, é muito dolorosa, sabe? Às vezes você aceita, às vezes não aceita, depois aceita de novo e fica pensando. Então aconteceu esse momento em que eu e meu pai nos afastamos e eu fui para os investimentos de risco. Sim, assim como hoje o mercado cripto, naquela época a tendência eram justamente os investimentos de risco. Na Alemanha, isso era praticamente um lema. Saíam desses instrumentos financeiros que sim, estão sujeitos à inflação e migrem para instrumentos financeiros que não estão sujeitos à inflação. Isso é participação acionária em empresas, mas em startups. Isso é imóveis, são instrumentos financeiros, ações e assim por diante. Bem, aquilo que já é considerado riqueza. Tendência? Pai rico, pai pobre, ou seja, olhe para esse lado de uma forma um pouco mais inteligente. E na verdade não havia nada de errado nisso e não há. Eu ganhei dinheiro com isso. Simplesmente uma grande quantia de dinheiro. Uma quantia muito grande, porque com a minha equipe que estava sendo formada, eu tinha em determinado momento, ou seja, em uma certa fase, no auge, 50 mil pessoas na equipe, tudo isso sem online, ou seja, não havia nada online, era tudo offline, pessoas correndo para lá e para cá. E eu tinha mais de 32 escritórios que na época fizeram um faturamento anual de 1 bilhão e 200 milhões. Foi exatamente nessa idade, ou seja, aos 32 anos, que ganhei meu primeiro milhão pela primeira vez na vida. Aos 32 anos, o primeiro milhão de dólares. E Então, ali mesmo. Ferrari, logo, isso é um pouco mais tarde. bom, eu já recebi a Ferrari de presente. Ou seja, o Parque de Peles mudou-se para a sua própria casa. Eu tinha um escritório à beira da cidade mais bonita na época, para mim, era Düsseldorf, com uma equipe incrível. Bem, tudo era exatamente como eu imaginava que minha vida seria. Até 1º de março de 2011. E o que aconteceu nesse dia? Quantos anos faz isso? Isso foi há 14 anos. Há 14 anos, sim. Tinha mais de 35 anos, sim. Minha secretária, minha assistente, me ligou e disse: por favor, venha ao escritório, estão esperando por você aqui com metralhadoras e tudo mais. Ela não disse que estavam com metralhadoras, senão talvez eu nem teria ido, mas eu fui até lá, fui amarrado e me disseram que na época eu simplesmente tinha aberto uma sociedade anónima dentro do meu grupo, na qual nós comprávamos apólices de seguro, dessas desnecessárias, Sim. e as acumulávamos e oferecíamos às pessoas em troca de um investimento, que através de renda passiva e pagamentos mostrávamos que elas receberiam 2 ou 3 vezes mais. Mas nós investíamos em ouro, imóveis e assim por diante. Ou seja, era um produto bonito, na minha opinião, mas estava apenas em sua fase inicial. Mas de alguma forma acabou caindo no uso comum, foi parar na mesa de algum investigador, ele começou a fuçar, viu que éramos da antiga União Soviética, parecia uma organização criminosa, sim,
E aí começou toda a confusão e isso pegou. Bem, confiscaram tudo, os bens, e nos prenderam por 24 horas na prisão. A mim e ao meu sócio, essa investigação durou 3 anos. Eu saí sob fiança logo após 24 horas, mas nessas 24 horas tomei uma série de decisões que mudaram minha vida de forma radical naquele momento. Você não registra todos os imóveis em seu nome, carros e assim por diante. Você Sabe, o interessante é que isso já tinha sido feito antes, com alguns passos e decisões sábias. Eu nem entendia porquê, mas foi uma série de coincidências que aconteceram antes. Como as taxas eram baixas, era preciso transferir rapidamente, então fiz isso de outra forma, no nome do meu pai, ou seja, naquela época já estávamos nos dando bem novamente. Ou seja, essa é a ideia. Certas coisas foram salvas, intuitivamente elas foram. mas a grande maior parte de tudo, né, ou seja, todo o holding empresarial que existia anteriormente, esses ativos financeiros, digamos assim, os valores não monetários, os bens que estavam investidos em ações, os bens que estavam depositados em contas bancárias, tudo isso foi sumariamente confiscado pelas autoridades. Levaram tudo, é isso? Chegou ao ponto de quebrarem até os cofrinhos das crianças e até as bijuterias da minha esposa, tudo. Sério. Levaram tudo, Até mesmo, sabe, correntes, tudo isso de ouro, tudo. levaram tudo. E tudo o que não estava registrado em seu nome. Ou seja, não precisava estar no nome da sua família, mas sim no nome da família dos pais. Só o necessário, o essencial para viver. Ficou, Sim, sim. sim. E todo o resto levaram. E a Ferrari também, consequentemente. Bem, ela estava lá, estava parada, estava lá, pegaram as chaves e depois, depois tivemos que fazer algumas manobras para que parecesse que a devolvemos para a empresa que me deu de presente, porque teoricamente não era minha, mas conseguimos de alguma forma fazer isso acontecer. Você conseguiu pegar ela de volta, Misha? Bem, sim, sim. Pelo menos isso. Não queria devolver. Pelo menos revender para poder sobreviver. Porque naquela época eu estava sob uma pressão reputacional muito forte, sob pressão financeira, sob uma pressão interna, algo assim, ou seja, você acorda a cada 2 segundos com qualquer barulho porque acha que vieram-te buscar, porque você entregou o seu passaporte e tinha que se apresentar a cada 24 horas, Durante. 3 anos. Então, e você sabe que nesse momento você meio que já nem quer mais ganhar dinheiro. Bem, isso é uma crise, por assim dizer. Eu também já passei por isso várias vezes, não exatamente, mas situações mais ou menos parecidas. Sim. Quando tudo está indo por água abaixo e outras coisas e você tinha despesas. Por exemplo, havia despesas de dezenas de milhares de dólares por mês, entende? E aí você de repente, Meu quadro de funcionários por mês era de mais de um, você se levanta, sim, eu me lembro, minha esposa era a contadora-chefe, minha ex-esposa, e nós olhamos um para o outro assim, de novo precisamos pensar em como pagar 100 mil para todo mundo. Aquilo é. sem salários, Os salários são 1, 2, 3, ou seja, pelo menos 100 mil deveriam ter sido suficientes para cobrir as despesas básicas. Somente em equipe. sim, isto é para salários. E Além disso, devemos considerar o fato de existirem responsabilidades e obrigações para com os investidores, bem como para com outras pessoas que também depositaram sua confiança e dinheiro a eles. E assim por diante. Quer dizer, bem, foi uma coisa muito interessante. o que aconteceu depois, como você chegou até aqui, estamos agora nos aproximando suavemente do que você faz atualmente. Sim, vamos fazer assim. Vou fazer perguntas específicas. Quando você escreveu o seu primeiro livro, porque eu sei que você tem vários. E a próxima pergunta: quantos são ao todo? Antes de escrever o primeiro, quantos no total e depois? Como você chegou ao ponto de começar a se apresentar no palco, ensinar pessoas, tornar-se um coach de negócios internacional? Porque nós nos conhecemos no Chipre, se não me engano. Eu me apresentei no palco, depois você se apresentou no palco e foi, bem, incrível, muito legal. Para ser honesto, eu não te conhecia. Você estava lá como headliner, ou seja, o palestrante mais importante. Então, depois eu entendi isso. Bem, de verdade, é isso mesmo. Eu sou simplesmente uma pessoa assim, sabe, sempre ocupada. Naquela época eu tinha 3 ou 5 negócios e eu simplesmente fui com a minha equipe, ou seja, todos nós nos divertimos lá, eu me apresentei e não prestava atenção a certos detalhes. Depois, quando você se apresentou, eu entendi isso. Tipo, como você animou a plateia, sabe? Todo o público, né? O trabalho com a audiência.
levantar, pular, essas coisas todas, sabe? Todo esse tipo de coisa. Isso realmente me inspirou e depois começamos a colaborar, interagir e tudo mais. Sim, foi mais ou menos assim. Você introduziu bem o anúncio. Como você chegou a isso? Como você chegou a isso? A esse ponto de se tornar um treinador de negócios? E sobre os livros, eu já perguntei sim. Olha, meu discurso é exatamente assim que vou te responder agora. Desta vez, meu discurso, que agora faço isso como uma história única do meu coração. Este discurso chama-se Era uma Vez no Palco. Sim, e não é só isso. Este é o último livro. Este é o último livro, trouxe isto para você. Obrigado. Sim, isso vai acontecer. Este é o último livro, o sétimo que escrevi. 7. 7, sim, sim. Este ano estou preparando o oitavo. Ela será preparada justamente para o meu aniversário de 50 anos, afinal de contas. Mas este discurso, Era uma Vez no Palco, é sobre o palco da vida. Não se trata apenas de apresentações públicas, de oratória, porque sobre esse tema já existem milhares e milhares de coisas diferentes. Era uma vez no palco? Essa é a pergunta que me fiz em 1º de março de 2011, na prisão. Estes? Você fez isso por um dia inteiro. Horas. Eles me levaram embora e a única coisa que restou em minhas mãos foi a Bíblia, as Sagradas Escrituras, e foi isso que me permitiram. Ou seja, eu li o Novo Testamento e terminei de ler em 24 horas. Eu não parava de ler, só porque toda vez que eu desviava meus pensamentos para outro lado, eu simplesmente me sentia mal só de imaginar o que estava acontecendo lá fora. Eu entendia, Sim. esses pensamentos estavam me enlouquecendo, então me agarrei a isso. E naquele momento me fiz duas perguntas muito importantes. Por que fiz o que fiz? E E eu fiz essa pergunta. E, na verdade, respondi honestamente para mim mesma porque queria inspirar as pessoas. Ou seja, tenho todas as empresas, tudo o que fiz, onde quer que eu tenha estado, desde a infância, sendo chefe de equipe, líder de uma longa jornada, e em todos os lugares eu queria ver as pessoas transformadas em sua maneira de pensar. Mas isto é agora, com estas palavras, usando estas palavras como psicóloga, já como pessoa que está se desenvolvendo nessa direção. Sempre me interessei por pessoas, psicologia, pela profundidade das pessoas. Sempre amei as pessoas, sempre estive envolvido com pessoas, sempre fui muito próximo das pessoas. Bem, essa é a especificidade que estou buscando, simplesmente sim. E Com base nisso, percebi que fiz tudo isso, toda essa embalagem, negócio de rede, por anos aí, já tenho mais de 33 anos de experiência no negócio de rede, sim, aí, Faço tudo isso por um único motivo. Esse é o único motivo interno: inspirar pessoas, transformar pessoas. Eu penso, quero continuar fazendo isso da mesma forma que fiz até agora? Foi exatamente em 1º de março. Eu disse, não, de jeito nenhum quero pagar esse preço para fazer exatamente isso. Além disso, naquela época eu já estava na equipe do Tony Robbins, já tinha começado lá. E em muitos outros treinamentos, com Joe Dispenza, Robin Sharma e assim por diante. você participou mesmo? Sim, eu. Primeiro participei e depois eu já estava na equipe do Tony Robbins, na equipe alemã. Não como coach, apenas como voluntário mesmo. Depois cheguei ao grupo Platinum e aí já era coach na equipe alemã para membros Platinum, membros residentes do grupo Platinum de Tony Robbins. Ou seja, trabalhei nessa equipe por 10 anos. Ou seja, né, ele tem alguns em certas cidades, existem alguns como assinantes que, digamos, pagam uma quantia mensalmente. 75. Isso custava milhares de dólares por ano? Sim, para o grupo Platinum. E então você vai a todos os treinamentos dele, você pode, em determinados. Enfim, há muitos privilégios próprios ali que, hoje em dia, essa história de clube, de comunidade, é um tema em alta, novamente. Mas o Tony já tinha isso naquela época, O número 20. anos atrás. Sim, para voltar ao assunto, ou seja, a psicologia das pessoas, inspirar, transformar. E eu. Você não vai acreditar, no dia 29 de fevereiro, antes disso, foi justamente um ano bissexto. No dia 29 de fevereiro, estava comigo uma pessoa cuja empresa eu queria comprar em 2011. E ele estava sentado no meu escritório, e nós já tínhamos acertado 90% do negócio. Ainda era preciso resolver algumas pequenas questões, finalizar os trâmites jurídicos. E no dia 2 de março, depois de tudo isso, eu ligo para ele Depois disso. e digo para ele: Valero, você estava comigo? Bem, agora acabei de dizer o nome dele. Você estava comigo, eu queria comprar sua empresa. O que acha de comprar a minha? E ele também tinha me feito uma proposta, e eu disse: Pois é, quero vender. E ele disse:
Bem, você entende que pelo preço que eu te ofereci antes, agora eu já não compro, porque agora todo mundo já sabe. Devia se expressar. Eu estava considerando a ideia de oferecer a ele a opção de ir à empresa dele como coach de negócios. O que A partir de agora serei consultor e coach de negócios. Essa foi a minha primeira decisão oficial de que eu estava encerrando minha carreira vendendo o holding, vendendo as empresas, entregando tudo isso. Ou seja, ele compra e eu entro aqui como coach de negócios, para impulsionar? estruturo a academia, organizo os sistemas, processos e assim por diante. Fiquei lá por 3 anos, esse foi meu primeiro tipo de experiência que eu desenvolvi paralelamente e sou grato a ele até hoje por esses 3 primeiros anos onde eu adquiri habilidades, aprendi várias coisas de fora com Joe Dispenza, Tony Robbins, Robin Sharma e aprendi com eles. Estive em todos os lugares possíveis, ou seja, tudo o que era possível absorver, adquirir, qualquer habilidade, eu buscava. Eu absorvia isso. E em 2015, bem cedo, no final de 2014, começo de 2015, eu já havia criado meu próprio treinamento chamado Power Life, que eu ministrava sobre desenvolvimento pessoal. Na Alemanha você ministrava? Sim. Eu ministrava em Maiorca, na Espanha, e também na Alemanha. Bem, esses foram os primeiros treinamentos desse tipo que eu ofereci abertamente. Eu não fiz isso pela minha equipe, porque era pela minha equipe, publicamente em prol de uma sociedade aberta. E E então, por assim dizer, saí para o mundo. Em 2015, escrevi bem meu primeiro livro. em 2015 você escreveu seu primeiro livro, certo? Sim. Então, em 2014, eu saí de lá no meio do ano, por volta de setembro ou outubro. Saí especificamente dessa empresa e fui seguir meu próprio caminho. E desde então eu não tive mais nenhuma conta, nenhum vínculo com nenhuma empresa, nenhum tipo de dependência ou codependência. Ou seja, apenas como consultor independente, como treinador de negócios e assim por diante. E tudo isso simplesmente me levou a um ponto em que eu entendi uma coisa, que a pessoa, através de uma habilidade, através da habilidade de falar, pode resolver todas as questões, essa é a habilidade de se transformar. A terapia do estado interior, ou seja, as pessoas estão cansadas de sermões, as pessoas estão cansadas de ensinamentos, as pessoas, assim como eu espero que hoje a história seja interessante para elas. Vejo que já se passou 1 hora e meia entre nós. Completamente imperceptível. Sim, sim, eu só quero dizer uma coisa. Inalação. Obrigada por mim também. Eu meio que me envolvi nessas histórias, estou torcendo muito por. Nós mudamos para uma confissão do coração, porque é justamente quando nos tornamos o mais vulneráveis possível, quando conto e tiro das profundezas do meu coração, sim, isso é perigoso, sim, não é sem algumas imperfeições, alguém pode não entender, alguém pode olhar de outra forma, mas nesse momento, quando você fala abertamente sobre essas coisas, isso já não tem mais nenhum poder para te puxar para trás, para que esses programas continuem atuando na sua cabeça. Alguns arrotos estavam se desenrolando, alguns padrões que o levam a padrões gravitacionais que o puxam, alguns ciclos que não estão fechados e é por isso que eles estão se fechando. Nasval convocou seu treinamento Antes. escolher. Este é o início desta cadeia ecossistêmica, onde se encontram o Fórum Unique e muitas outras coisas que eu criei. Este é o treinamento que, traduzindo do inglês, significa eu vou me manifestar. Fale. Falar? Sim. Isso, fale abertamente. É nesse momento que a pessoa se manifesta quando vai falar com um padre, por exemplo. Sim. Ou quando ele procura um psicoterapeuta, um psicólogo, depois de ter se manifestado. Ele está se sentindo melhor? Definitivamente. Quando ele se manifesta publicamente no palco, quando isso é uma manifestação, quando o seu estado interno corresponde ao externo, ele não se importa com a opinião das pessoas, ele não se importa. Sim, ele vai ficar nervoso, sim, isso pode levá-lo a um estado de explosão emocional, mas isso é a cura da alma. É uma transformação em um nível muito elevado quando você faz um coming out. Você esteve no Vepotok, onde tínhamos uma mulher? Sim. 2 anos atrás, mais ou menos. Na verdade, o seu fluxo foi o mais marcante. Tanto que lá, dá pra ver, lá eu mexi tão profundamente nesse tema, que cerca de 60 a 70% das pessoas contaram essa história de sair da depressão para um estado tão positivo. E então uma mulher contou que ela foi estuprada ali, praticamente em público, no palco. Eu me lembro, sim. Lembra, né? Sim. A nossa turma era bem unida até hoje, já se passaram 2 anos, eu ainda estou no grupo do chat, ou seja, de vez em quando a gente se parabeniza, conversa, foi algo mega legal. Como é que você conduz
É 24 horas por dia, sabe? Eu me lembro, né? A gente começava às 8 ou 9 da manhã e ia até meia-noite, até 1 da manhã, realmente até super tarde, sem pausa nem para o almoço. No máximo, sei lá, 1 hora e só todo o resto é intensidade, 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 intensidade. E se não me engano, foram 3 dias assim, né? Algo assim. Sim, Sim, três. dias e no terceiro dia uma apresentação demonstrativa para 150 a 200 pessoas, uma plateia. Este ano será a primeira vez na Rússia de 8 a 10 de agosto, ou provavelmente depois disso. Como, Lança, mas no final das contas, terceiro dia. tenho algumas surpresas reservadas para você, mas talvez possamos parar por aqui agora. E É exatamente isso que torna tudo possível. Nesse momento, a mulher se apresentou e falou sobre isso pela primeira vez no palco. Fiz uma declaração pública, foi assim que me assumi. Sabe, você tem algum tipo de farpa e você não tira isso sozinho em algum lugar, mas sim na frente de todos. E essa pessoa era alguém de posição muito alta. Ou seja, se ela fez isso, foi de forma totalmente consciente. E sabe o que ela está fazendo agora? Depois disso, ela descobriu um novo lado de si mesma. Ela se permitiu pintar quadros. Hoje ela expõe em Paris, em Nova York. Ela pinta quadros tão interessantes. Não vamos citar o nome dela, né, afinal de contas, mas ela até permitiu que isso fosse feito. Mas esse é um fato que acontece não com uma, não com duas, mas com todos. Para cada um, pelo fato de se confessar, e se ele se confessa não só em um círculo fechado, mas no palco, isso é exposição, isso é. Não precisamos de uma voz perfeita, não precisamos de uma fala perfeita. Precisamos que a pessoa simplesmente seja ela mesma, que ela simplesmente diga pessoal. E é aí que a audiência, é aí que as pessoas deixam de apenas ouvir. Por quê? Porque todos falam sobre as mesmas coisas e todos falam de forma padronizada. E muitos oradores e treinadores de apresentações públicas ensinam isso e assim por diante, treinadores de apresentações públicas. Sem emitir um juízo de valor, só quero dizer, pessoal, vamos permitir que as pessoas simplesmente sejam elas mesmas no palco. Não os levem para esses becos sem saída, dizendo como eles devem usar a voz, como devem se posicionar, onde devem soltar um pum, onde não devem rir, onde devem, qual apresentação devem colocar. Deem às pessoas a oportunidade de contar sua história única, de coração. E quando isso acontecer, então esse tema, um dia no palco, a pessoa será ela mesma, 24 horas por dia, 7 dias por semana, em qualquer lugar, sendo quem realmente é. Em casa, na criação dos filhos, nos relacionamentos, nos negócios, na carreira, onde quer que esteja. já dá para comprar isso em algum lugar agora? Sim, já dá para comprar. E eu, em um dos livros. Espera, mas ela não está aqui. Eu participei de um dos livros, não foi? Ou ela não é só sua? Você. Participou aqui? Vida Sem Filtros, sim. Certamente. Aqui está o meu capítulo, pessoal. Sasha, autora do livro Vida Sem Filtros. Com prefácio de Nick Vujicic e epílogo de John Maxwell. Que Não é fácil de comer. O livro foi criado com base no Fórum Unique, que foi incluído 2 vezes no livro Guinness dos Recordes. Trata-se exatamente de histórias únicas. Trata-se exatamente de histórias únicas. Sem filtros. livro Guinness dos Recordes, certo? Não ela, mas o próprio fórum. Ah, o próprio fórum, sim, sim, único. Aliás, eu tenho um capítulo lá, você sabe como se chama? Vida Sem Filtros, ou Por que Todo Mundo Quer Dinheiro de Mim? Aqui é que eu estava passando por um período assim, lá a rentabilidade era bastante alta, era assim, e parecia que tudo. Mas foi muito legal, eu gostei, ou seja, participar dessa história foi realmente incrível. E eu li isso, né? O Líder 5.0. Bem, essa é a minha experiência, 30 anos de experiência em marketing de rede, que eu embalei justamente nas técnicas, métodos e comunicação mais atuais, na minha opinião, e organizei. Isso em diferentes blocos, especificamente para o Líder 5.0, ou como se tornar um verdadeiro líder da nova geração. Pode ser aqui pelo QR Code, né? Pelo QR Code dá para acessar, e lá você pode adquirir todos esses livros, comprar. Bem, nós também vamos deixar o link na descrição, ou seja, para que fique mais conveniente, para não complicar e assim por diante. Olha, obrigado por ter vindo. Pessoal, conheci hoje o novo Andreas Tyson, sim, e Espero que continuemos nos comunicando. vamos continuar conversando, sim. Querido, eu tenho um pequeno presente para você. Este é o livro Um Dia no Palco. Se você quiser, claro, eu deixo um autógrafo para você, escrevo algumas palavras minhas lá. E mais uma surpresa. Como você agora é uma pessoa desse formato, de shows, podcasts, eu simplesmente acompanho você, vejo como você está se desenvolvendo. Esse é justamente o tema da história. Vejo que você consegue revelar as pessoas. Foi extremamente agradável para mim.
Gostaria de te convidar para ser jurado de honra. No dia 10 de agosto, se você puder, 10 de agosto, se você estiver Em Moscou, veja, veja. no júri de honra, porque lá basicamente estarão ex-alunos e eles já criaram seus próprios fóruns ou seus próprios shows. Ou seja, elas ajudam as pessoas a se expressarem. E por isso gostaria de convidá-lo também para que você possa se tornar um deles. E para os rapazes, para todos que estão aqui hoje, para todos que estão nos assistindo hoje, obrigado por estarem aqui até o final. Gostaria de dizer que quero dar a cada um de vocês um pequeno presente. Para todos, qual é o codinome que devemos escrever? Zero mentiroso. Zero mentiroso. Dê zero ardor como sinal, deixe algum tipo de comentário, qualquer tipo, até mesmo ódio, e tudo o que você possa imaginar, mas certifique-se de usar o codinome Zero Ardor. Entre em contato comigo e ganhe este livro, 5 ferramentas para maior motivação, de presente. Legal, incrível. Penso. Obrigado. Aqui você vai.